Agora então você pode abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler de 14 a 21. O tema da noite, o poder do amor. O poder do amor. Dá nome até para novela, né? Mas é um tema bastante importante. O poder do amor. Efésios 3, de 14 a 21, diz assim: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso aqui é uma oração do apóstolo, que está intercedendo por aquela comunidade, pelas comunidades cristãs que iriam ler essa carta aos Efésios, que era uma carta que fala principalmente sobre a igreja, a presença da igreja de Cristo no mundo. E ele vai, então, sugerir que o papel da igreja no mundo é aproximar, é trazer os céus, ou melhor, é levar a terra para os céus e possibilitar também que os céus se aproximem da terra. Esse é o projeto de Deus para o mundo. E a igreja deve funcionar como um catalisador, como uma agência desse projeto. Ou seja, aproximar a terra dos céus e os céus da terra. Ele diz que se coloca de joelhos, né? Como que pedindo para Deus que aquelas comunidades sejam fortalecidas. Que aquelas comunidades que são uma família, uma das ideias fundamentais da igreja cristã é que é uma família de irmãos e irmãs que caminham juntos com o mesmo objetivo de ser essa agência que aproxima a terra dos céus e os céus da terra. Que missão extraordinária, né? E ele então vai pedir algumas coisas que ele espera que existam no meio daquela comunidade e na vida de cada integrante daquelas comunidades cristãs. E evidentemente que a gente pode trazer isso para hoje. Todo pastor, penso eu, deseja o mesmo para a sua comunidade, para a sua igreja, que Paulo desejava também para as suas igrejas. Em primeiro lugar, então, ele pede, né? Peço a Deus, versículo 16, que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Sejam fortalecidos com poder. Poder aqui, lá no original, é dinamis. Lá no grego é dinamis. Dinamis deriva palavras que chegaram até nós como dínamo, dinâmica, dinamite, vem de dinamis. E a palavra que Paulo usa aqui, ele está dizendo, olha, eu peço a Deus que vocês sejam fortalecidos com poder. Mas não é poder para atacar quem quer que seja. É o poder para viver.
É um poder para viver. É um poder que transforma a vida, que traz uma outra dinâmica para a vida. Porque ele diz assim, que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. No íntimo de cada um. E o que significa isso? Não é? Atuar no íntimo, esse poder, esse dinamismo que vem do céu, atuando na nossa vida. Significa que essa atuação vai acontecer na nossa razão. A nossa razão, nessa caminhada cristã, nessa nossa experiência com Deus, nós temos a possibilidade de entender melhor as coisas, entender melhor o que é a vida, de entender melhor quem nós somos. É uma razão que se amplia para se tomar decisões também na vida. Então esse poder é o poder para viver. Que ele atue no íntimo, na razão, que atue também na nossa consciência. E nós precisamos de uma consciência clara. Nós não podemos perder a sensibilidade em relação às coisas, às situações, mas especialmente em relação às pessoas. Não podemos viver só para nós mesmos, como se os outros não existissem. E esse poder de Deus atuando no nosso íntimo, conserva e amplia essa sensibilidade com relação à vida, com relação às circunstâncias que nos cercam, com relação às pessoas que convivem com a gente. Mas esse íntimo também refere-se à nossa vontade. Essa nova dinâmica que vem dos céus atua na nossa vontade. Ou seja, nos torna pessoas mais dispostas para viver, para dar um passo adiante, para ir em frente, mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos desafios próprios da vida de cada um, essas coisas não nos paralisam. Então Paulo pede, em primeiro lugar, que aquelas comunidades, que aquelas pessoas sejam fortalecidas com o poder, com essa nova dinâmica para viver que vem dos céus. Não é autoajuda, mas é ajuda que vem do alto, atuando no íntimo da nossa vida, atuando na nossa razão, nos dando mais clareza com respeito ao que é a vida, atuando na nossa consciência, nos dando sensibilidade com respeito à vida e atuando na nossa vontade, nos ajudando a ir em frente, a ir em frente e a ir em frente. Mas ele pede algo mais. Em segundo lugar, ele pede o quê? E assim, versículo 17. Pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. E a palavra habitar aqui significa uma habitação permanente. Não é uma habitação temporária, mas é uma habitação permanente, constante. E a proposta de Jesus para as pessoas é essa. Eu estou à porta do coração de vocês. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar na sua vida. E nós vamos fazer uma celebração juntos. Uma celebração permanente. Uma celebração para sempre. E a vida pode ser uma celebração. De modo que habitar em nós, Cristo habitar em nós, não é uma experiência que pode acontecer de vez em quando, não é algo esporádico, mas a sugestão é que essa habitação seja permanente. Jesus, a porta do meu coração está aberta, está escancarada, entra na minha vida, faz parte da minha vida. Eu te reconheço como Deus, como meu amigo e Senhor da minha vida. E essa companhia vai fazer toda a diferença no nosso viver. Como é que ele pode continuar habitando na nossa vida? Porque a gente corre o risco de colocar Deus na periferia da nossa vida.
quando nos deixamos levar por uma filosofia secularista, ou seja, quando nos deixamos envolver por uma série de coisas, algumas até podem ser boas, mas que acabam tomando o nosso tempo, acabam tomando a nossa atenção, que deveria ser para Deus, Deus acaba sendo alguém que a gente não desconsidera, a gente não mata, a gente não anula, mas a gente coloca na periferia da nossa vida. Quando a coisa aperta demais, aí a gente se lembra de Deus. Aí a gente recorre a Ele. Então, muitas vezes a gente tende a fazer isso. Mas a gente tem aprendido o seguinte, que Deus precisa estar no centro da nossa vida. E para isso a gente não precisa ser uma pessoa carola, a gente não precisa ser uma pessoa fanática, muito pelo contrário. A gente vai ser uma pessoa abençoada quando coloca Deus, que se revelou em Jesus Cristo, no centro da nossa vida. Da nossa atenção, dos nossos afetos, do nosso intelecto. E tudo mais vem depois, para completar a nossa vida. Habitar Cristo permanentemente em nós é algo que nos dá sentido e razão para viver cada dia. Uma vida complexa, uma vida difícil, mas quando Cristo permanece na nossa vida, habita no centro da nossa vida, a vida se torna realmente possível. E finalmente, o Paulo vai pedir, olha, eu peço, me coloco de joelhos diante de Deus para que vocês, discípulos e discípulas de Jesus, sejam fortalecidas com poder para viver, fortalecidos no íntimo de vocês. E o Evangelho e a palavra de Deus vai no mais íntimo do nosso ser. Coisa que nenhuma terapia é capaz de fazer, com todo respeito aos psicólogos. As terapias podem ajudar, mas as terapias não vão tão fundo no coração humano, na alma humana, como vai a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso Paulo ora, que vocês sejam fortalecidos com o poder no íntimo de cada um. Que Cristo habite permanentemente na vida de vocês. E vocês não se distraiam com nada. Que roube esse lugar central de Jesus na vida de vocês. E finalmente, então, ele pede o seguinte, para que eles estejam alicerçados no amor de Cristo. Que vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Segunda parte do versículo 17, o versículo 18. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor, conhecer todas as dimensões do amor de Cristo, a sua largura, o seu comprimento, a sua altura, a sua profundidade. É um amor inesgotável, é um amor que abraça todas as pessoas, independentemente de quem sejam. É um amor que vai até as pessoas lá onde elas estão. Então Paulo diz, olha, eu espero que vocês tenham esse amor transbordando em suas vidas. E é na experiência comunitária que vocês vão aprender a conhecer esse amor. Não é sozinho, na frente da televisão, ou do computador, do tablet, ou do celular, mesmo que você esteja ouvindo lá uma pregação maravilhosa, assistindo um culto, não é assim. Não é assim que você vai aprender as coisas do amor de Deus. Até porque, na hora que você fica doente, na hora que você fica com problema, não é aquele grande pregador da internet que vai orar por você, é o seu pastor, que está com você lá todos os domingos. É ele que vai fazer oração por você. Não é o pessoal que está lá, naquele culto lá na internet, que vai te socorrer, que vai apertar a tua mão e te abraçar, na hora que você precisa olhar no teu olho,
na hora que você precisa? É o pessoal que está aqui, ó. Esse pessoal que está aqui. O grande João Wesley dizia o seguinte: Deus não tem nada a ver com uma religião solitária. Porque a ideia do cristianismo é comunitária. O cristianismo é comunitário. Por mais difícil que seja a gente caminhar em comunidade, é preciso, é necessário. E é complicado, porque às vezes a gente tem aí gente que não é muito simpática para nós. A gente está na mesma igreja, mas a gente não vai ser amigo de todo mundo. Mas a gente tem que ser amigo de um grupo. A gente tem que ter amizades muito boas aqui na igreja, sim. Porque juntos, por causa das nossas diferenças, porque pensamos diferente sobre várias coisas, mas como a Rosângela disse aqui, apesar da diversidade que há entre nós, há também uma unidade, que é o amor de Jesus que nos aproxima, que derruba barreiras, que quebra barreiras, que nos une e que mostra à sociedade que é possível viver em amor, que é possível as pessoas se aproximarem, mesmo sendo diferentes, mesmo pensando diferentemente sobre um monte de coisa. Porque é isso que precisa acontecer nesse mundo que aí está. É isso que precisa acontecer na sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade que tem sido marcada pelo ódio. E nós não podemos permitir que o ódio prevaleça sobre o amor. Nós não podemos deixar que o ódio ganhe terreno nas nossas relações. Você sabe do que eu estou falando no Brasil de hoje. A igreja não pode compactuar com esse tipo de coisa. Nós devemos ser aqueles que pregam e vivem o amor, que conhecem o poder desse amor, que aproxima as pessoas, a despeito das suas grandes diferenças. Diferenças sobre um monte de coisas, mas que não são suficientes para separar essas pessoas, e muito menos para produzir o ódio entre elas. Esse amor, gente, esse amor é a grande arma que transforma o mundo, a sociedade. Eu quero trazer aqui o exemplo de uma mulher chamada Edmeia Williams. Não sei se você já ouviu falar dessa mulher. Ela, na verdade, é uma missionária. Rosângela e eu tivemos a oportunidade de ouvi-la, de estar com ela mais de uma vez naqueles congressos da CEPAL, congressos de liderança e teologia que a gente participava lá em São Paulo. E é uma mulher extraordinária. Filha de um imigrante da Guiana inglesa, que se casou com uma paraense. Por isso o sobrenome Williams. Edmeia se casou e o seu marido foi funcionário da Petrobras. Creio que um funcionário importante lá na Petrobras. Mas a Edmeia participava de uma igreja lá no Rio de Janeiro, a igreja anglicana, que tem também uma origem inglesa. Mas ela tinha no coração o desejo de fazer alguma coisa. E um domingo eles estavam saindo da igreja, de automóvel, e estava chovendo. E naquele domingo, ao passar com o carro, estava ela, o marido e os filhos no carro, estavam conversando sobre em qual restaurante eles iam almoçar. E ao passar, então, por uma poça d'água, o marido dela passou com tudo naquela poça, e aquela água espirrou numa garotinha que estava na calçada, toda molhada, era uma garoa, na verdade, ela estava toda molhada, com uma caixinha na mão. Ela achou que talvez fossem doces, e aquela garotinha estava tentando vender aqueles doces, e com aquele banho de água suja que tomou, a caixinha caiu e as coisas se esparramaram na calçada.
Ela disse que o marido não estava nem aí com aquela situação, mas ela sentiu alguma coisa muito forte na sua vida. Ela disse que ficou com vergonha ali naquele momento. Com vergonha de Deus. O que a gente está fazendo? E aí, ela disse que a sua igreja, essa igreja anglicana, ficava a 3 minutos de uma das favelas mais violentas lá do Rio de Janeiro. A favela da Dona Marta. 3 minutos a pé. E ela falou que depois do acontecimento daquela garotinha, que ela nunca tinha de fato olhado para aquele morro. E ela disse num testemunho que dava, que lá no Rio de Janeiro, um bairro chique, tem direito a 2 ou 3 favelas. Né? Então é essa mais ou menos a situação lá. E ela ficou incomodada com aquela menininha. E ela voltou então, próxima lá da comunidade, encontrou alguém a quem ela perguntou, olha, tinha uma menininha assim assado que estava aqui no domingo, você sabe de onde ela é? E a pessoa disse, olha, ela é ali do morro. E aí ela olhou para o morro. Pela primeira vez, ela olhou com atenção para aquele morro. A Dona Marta. E ela resolveu então, queria fazer alguma coisa. Nesse meio tempo, ela perdeu uma filha, o marido morreu, e aí então ela decidiu subir o morro para acolher as crianças que estavam, principalmente as crianças que estavam ali no morro. E ela começou na década de 70 a acolher as crianças. E depois dos 5 anos, não podiam mais ficar na creche e ficavam soltas nas ruas. Nos anos 90, ela criou a casa de Maria e Marta. E começou a trabalhar essas crianças, acolhendo-as nessa casa, dando refeição 3 vezes por dia, reforço escolar, aulas de línguas, aulas de música e aulas de informática. Uma mulher negra e que dizia, quando resolveu subir o morro da Dona Marta, muitas e muitas vezes foi ameaçada de morte. Ela chegou a ser uma das primeiras pessoas a receber uma condenação, dizendo, olha, ela não vai durar mais, ela não pode durar mais. Mas ela enfrentou tudo isso, passou por tudo isso. No ano, ela estudou psicologia, filosofia, estudou pedagogia e música. Tudo para dedicar o seu conhecimento para aquelas crianças. Em 2004, o morro, a Dona Marta, foi retirado das comunidades mais violentas, da lista das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Em 2004, o morro da Dona Marta já não era mais o mesmo. Em 2008, chegou lá a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Eu nunca acreditei nessa polícia pacificadora, porque polícia não pacifica, polícia reprime. E ela disse que quando a polícia chegou lá, não deu um único tiro, não foi preciso dar um único tiro. Porque em 2008, o morro da Dona Marta já estava pacificado. E eu conheço pessoas que moram no Rio de Janeiro que atestam isso. Foi feito um censo lá no morro da Dona Marta. E foi realmente verificado que mudou aquela comunidade. O que mudou aquela comunidade, gente, foi o amor de uma mulher, que, claro, não trabalha sozinha lá, mas foi o amor de uma mulher pelas crianças daquela comunidade. E que mudou a história daquela gente lá. É o poder do amor. É a grande arma
que pode mudar a vida das pessoas. Nós não precisamos de armas, nós precisamos de amor. É preciso, inclusive, desarmar os espíritos e as mãos e nos deixarmos tomar pelo amor e viver esse amor na prática, como fez Edmeia Williams, como faz hoje aqui entre nós o padre Wilson, que há 39 anos tomou a decisão de morar no morro para fazer um trabalho extraordinário aqui no maciço de Florianópolis. Trabalho de amor que moveu também a EBAS, que move a EBAS. É isso que nós precisamos, são exemplos assim. Mas você está pensando, bom, eu nunca vou ser uma Edmeia, nunca vou ser um padre Wilson, nunca vou ser... o que eu posso fazer? Há um irmão nosso que se aposentou e resolveu dedicar um dia da semana para realizar um trabalho voluntário na EBAS. E ele está sendo uma grande bênção ali na EBAS. Já é pouco tempo que ele está lá, mas já está sendo uma bênção ali na EBAS, oferecendo a sua experiência pessoal, profissional. A gente pode fazer alguma coisa sim, onde você vive, onde você trabalha, onde você mora. Você precisa viver esse amor que vem dos céus, que foi mostrado por Deus em Jesus Cristo, o Jesus Cristo que deve habitar na nossa vida, o Jesus Cristo que concede poder para a gente viver, que traz uma nova dinâmica para a gente, que nos amou primeiro para que nós amemos também a Ele e ao nosso próximo. É isso que vai mudar o mundo, é isso que vai fazer diferença, é isso que Deus espera de nós. E quando a gente viver assim, nós estaremos aproximando a terra dos céus e os céus da terra. E podemos sonhar com um mundo, com um país diferente desse que aí está. Que Deus nos ajude, que nós possamos então, acima de tudo, viver esse amor, experimentar o poder desse amor na nossa vida, na nossa casa e onde a gente vive. Deus nos ajude. Amém? Amém.